Opa, estamos aqui na parte dos exercícios da aula de funções. Vamos começar com um aquecimentozinho de tudo que a gente viu na teoria. Exercício G1, 1996, temos o seguinte. Dada a função f, domínio reais contra domínio reais, definida por f de x igual a x ao quadrado mais 5x mais 6, determine o valor de x de modo que a. f de x igual a 0, b. f de x igual a 6. Vamos lá, todo exercício de exatas a gente marca as coisas mais importantes. Primeiro, saber que essa função tem o domínio real e contradomínio real, então todos os valores de x são reais, todos os valores de y são reais. E marcar a função em si, né? A função que no caso é f de x igual a x ao quadrado mais 5x mais 6. No A, ele vai querer que você faça f de x igual a 0. É a mesma coisa que colocar o y igual a 0. É o que a gente tinha falado na nossa aula. Se você igualar o y dessa função igual a 0, tipo, igualar a função em si igual a 0, a gente vai ter isso daqui. X ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0. Como a gente resolve isso? Com Bhaskara, que a gente tinha falado. Como é que era Bhaskara mesmo? Vamos lembrar. X igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, ou delta, sobre 2a. E aí a gente consegue resolver isso. A gente consegue achar as raízes, ou a raiz, ou nenhuma raiz, dependendo do que for, dessa função. Então vamos lá. Menos b, aqui ó, a gente sabe que b é o que está conectado ao x, a é o que está conectado ao x ao quadrado, e c é o que está sozinho. O b é 5, porque está conectado a x, o c é 6, porque está isolado, e o a, você pode estar se perguntando o que é. Não tem nada conectado ao x ao quadrado. Mas na matemática, quando você não tem nada, seja uma multiplicação ou elevado a alguma coisa, esse nada, na verdade, é 1. Como se tivesse 1 multiplicado por x ao quadrado. Dá no mesmo, né? Porque 1 multiplicado por qualquer coisa é qualquer coisa. Então você sabe que o a é 1, o b é 5 e o c é 6. Substituindo na fórmula do Bhaskara aqui, temos que menos b, ou seja, menos 5, mais ou menos raiz de b ao quadrado, 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 5. Desculpa, que é 6. c é 6. Menos 4ac, sobre 2a. a é 1, 2 vezes 1. Resolvendo isso daqui, a gente vai ter menos 5, mais ou menos raiz de 25, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24, sobre 2, 2 vezes 1 dá 2. X é igual a menos 5, mais ou menos raiz de 25 menos 24 dá 1, sobre 2. Continuando aqui, x é igual a menos 5, mais ou menos, quanto que dá a raiz de 1? Raiz de 1 é igual a 1, porque 1 vezes 1 é 1. Então, menos 5 mais ou menos 1 sobre 2. A gente vai ter dois resultados. A gente vai somar eles da seguinte forma. Menos 5 mais 1, mais 1 sobre 2. E menos 5 menos 1 sobre 2. Menos 5 mais 1 vai ser igual a menos 4. Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Menos 5 menos 1 vai dar menos 6. Menos 6 dividido por 2 vai dar menos 3. Então, a gente achou que as raízes de a, ou os valores de x de a para f de x igual a 0, é justamente menos 2 e menos 3. Aí a gente tem ainda a parte B do exercício, né? A parte B, em vez de igualar o y a 0, a gente vai igualar o y a 6. Então, a gente vai fazer o seguinte. X ao quadrado
mais 5x mais 6 igual a 6. Você pode ver que tem 6 dos dois lados, você pode passar 6 para o outro lado, vai ficar negativo. 6 menos 6 vai dar 0. Você pode pensar que tem 6 dos dois lados da equação. Vai cortar 6 com 6. Vai ter x ao quadrado. X ao quadrado mais 5x é igual a 0. Você vai ver que nesse momento você não tem um termo isolado. Você sabe que o a, que está junto do x ao quadrado, é 1. O b, que está junto só do x, é 5. E o c não tem nada. Tipo, o c não é nada. Quando o c não é nada, então você sabe que c é igual a 0. A gente poderia aplicar Bhaskara aqui, mas tem uma coisa mais fácil que a gente pode fazer, usando algumas propriedades da equação. Está vendo que a gente tem x ao quadrado mais 5x igual a 0? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar o x em evidência. Lembra do evidência, ou propriedades dos produtos notáveis? Dá para a gente colocar o x em evidência, aí vai ficar x multiplicado por x mais 5. Se você fazer o chuveirinho, multiplicar x com 5, vai dar x ao quadrado mais 5x. E aí o que a gente achou? A gente achou que x vezes x mais 5 igual a 0. Ou seja, um desses dois termos tem que ser igual a 0. Você pode falar, porque tem que dar 0, tem uma multiplicação. Um dos dois termos tem que ser igual a 0. Não tem como os dois serem 0 ao mesmo tempo. Então o que a gente pode fazer? Ou isso daqui é igual a 0, então x igual a 0. Ou esse outro termo é igual a 0, então x mais 5 igual a 0. X mais 5 igual a 0, passa o 5 para o outro lado, x igual a menos 5. Que é uma alternativa para você fazer o Bhaskara quando você não tem o c, quando o c é igual a 0. Fica mais fácil, né? Porque você consegue colocar em evidência. Quando você tem os três números, quando você tem essa função completa com a, b e c, não dá para você colocar em evidência, porque o x só tem dois termos e o terceiro termo está isolado. Quando o terceiro termo não existe, quando ele é só 0, porque ele foi cancelado, você consegue colocar em evidência, porque você tem x nos dois termos da equação. E aí a gente achou que para essa segunda opção, x igual a 0 ou x igual a menos 5. Lembrando, não é ao mesmo tempo, não é x igual a 0 e x igual a menos 5, é ou. Então, na B, ou x igual a 0 ou x igual a menos 5, para o mesmo valor de y. E a gente achou o valor de x dessas duas possibilidades. Então, por esse exercício é só.